Meu noivo terminou comigo meses antes do nosso casamento porque a mãe dele disse que eu não era boa o suficiente. Você não é nada sem meu filho. Ele pode conseguir alguém muito melhor, ela sussurrou com desprezo. Eu só ri e fui embora. Agora, ela me liga 10 vezes por dia, chorando e implorando para eu aceitar de volta o filho dela. Um homem falido e infeliz. Ainda não acredito que estou escrevendo isso. 3 meses atrás, eu estava planejando o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida com o Breno, meu parceiro havia 3 anos. Hoje, estou morando no quarto de hóspedes da minha melhor amiga, rolando listas de apartamentos e tentando entender onde tudo deu errado. Eu conheci o Breno em 2021. Em menos de 6 meses, a gente já estava grudado. 1 ano e meio depois, fomos morar juntos. Quando o Breno me apresentou aos pais dele pela primeira vez, o pai, Walter, pareceu simpático, embora meio quieto. Já a Susana, a mãe dele, passou o jantar inteiro me interrogando sobre minha origem e os contatos da minha família. Tudo com aquele sorriso forçado que não chegava nos olhos. Lembro que comentei que meu pai trabalhava na construção civil e minha mãe era auxiliar numa escola. Vi a expressão da Susana azedar na hora, antes dela disfarçar rapidinho. Mais tarde, o Breno disse que ela era só protetora e antiquada. Palavras dele: ela veio de uma família que valoriza certos contatos, mas eu não ligo pra isso. E eu acreditei. Porque, bom, o amor deixa a gente burra às vezes. Quando o Breno me pediu em casamento no ano passado, eu fiquei nas nuvens. Ele fez o pedido num fim de semana romântico, numa pousadinha charmosa no interior. A gente combinou que faria um casamento médio, nada extravagante, porque estávamos economizando para dar entrada numa casa. O problema começou quase que imediatamente depois que anunciamos o noivado. A Susana fez questão de se envolver em cada detalhe. A princípio, parecia útil. Ela tinha contatos com fornecedores e se ofereceu para ajudar com a organização, já que eu trabalhava até tarde. Mas logo ficou claro que ela queria era controlar tudo. O espaço que eu amei? Muito simples. O buffet que escolhi não é o tipo de comida que se serve nos eventos da família. O vestido que eu me apaixonei? Um pouco barato, não acha? O Breno dizia que era mais fácil só aceitar as sugestões dela do que brigar por tudo. Para manter a paz, fui cedendo em algumas coisas, mas aquilo foi me matando aos poucos. Cada decisão tirada das minhas mãos roubava um pouco da minha empolgação. Até que planejar o casamento deixou de ser uma celebração e virou só um fardo. O ponto de virada veio num jantar na casa deles, uns meses antes do casamento. A Susana convidou 2 amigas dela, a Rita e a Ângela. E no meio da noite, percebi que eu estava ali sendo apresentada para aprovação. Elas trocavam olhares toda vez que eu abria a boca. Teve uma hora que a Rita perguntou onde eu costumava passar o verão na infância. Achei que era piada e respondi, rindo, que na minha família a ideia de férias era acampar no Parque Estadual ou visitar minha avó em Minas. Silêncio total na mesa. Depois do jantar, eu fui ajudar na cozinha e a Susana veio até mim, puxando o papo como se nada fosse. Começou falando da ex do Breno, a Melissa, que, segundo ela, vinha de uma família influente e tinha casa de veraneio em Búzios. Aí comentou como o Breno sempre foi destinado a coisas grandes e que esperava que eu não fosse um obstáculo para ele. Foi como levar um tapa. Perguntei, engolindo seco, o que exatamente ela queria dizer com aquilo. E foi aí que ela largou o teatro. Disse que, apesar de eu parecer simpática, não era do tipo de família que ajudaria o Breno a progredir, que minha falta de refinamento um dia ia envergonhá-lo nos círculos importantes. Que eu não saberia como receber visitas importantes nem fazer os contatos certos. Fiquei tão chocada que nem consegui responder de imediato. Quando finalmente consegui falar, dizendo que ela estava sendo extremamente rude, ela só riu com aquele risinho condescendente. Ainda soltou que minha defensividade provava o ponto dela. Disse que o Breno merecia alguém que combinasse com o potencial dele, não alguém que o puxasse para baixo. Saí da cozinha direto pro Breno e falei que a gente precisava ir embora. No carro, tremendo, contei tudo o que a mãe dele tinha dito. Esperava indignação, raiva, alguma reação, mas ele só ficou quieto. Disse que ela não tinha falado por mal, que estava preocupada com o nosso futuro e perguntou se eu não tinha entendido errado o tom dela. Aquela foi nossa primeira briga séria. Eu não conseguia acreditar que ele estava defendendo o comportamento dela. E aí veio a pior parte. Ele admitiu que a mãe vinha colocando dúvidas na cabeça dele há meses.
questionando se eu me encaixava mesmo no futuro que ele imaginava. E pior, ele estava ouvindo. Nas 2 semanas seguintes, tudo desandou. O Breno ficou distante, começou a fazer hora extra no trabalho. Quando estava em casa, começava a levantar preocupações que nunca tinham existido antes. Tipo se nossas origens diferentes poderiam causar problema para criar filhos, ou se eu me sentiria confortável nos eventos da empresa dele. Tudo chegou ao limite quando a Suzana nos convidou para mais um jantar, supostamente para esclarecer as coisas. O Breno praticamente implorou para eu ir, dizendo que ela queria se desculpar. Como uma idiota, eu acreditei. E fui. Não teve desculpa nenhuma. A Suzana passou a noite inteira fazendo comentários maldosos disfarçados de elogios. Sobre minha roupa, meus modos à mesa, até meu jeito de falar. Quando o Breno saiu para atender o celular, ela se inclinou sobre a mesa e disse, com uma frieza assustadora, que eu não era nada sem o filho dela, que ele poderia conseguir alguém muito melhor e que eu devia ir embora antes de destruir a vida dele com a minha mediocridade. Quando comecei a chorar, ela revirou os olhos e disse que meu comportamento emocional só provava o quanto eu era despreparada. Quando o Breno voltou, eu já estava juntando minhas coisas para ir embora. Ele perguntou o que tinha acontecido e a Suzana colocou a cara mais preocupada do mundo, dizendo que eu tinha exagerado numa simples sugestão sobre o casamento. Ali eu cansei. No carro, falei tudo o que ela tinha dito e disse que ele precisava escolher. Ou a gente cortava contato com ela até ela me respeitar, ou o casamento estava cancelado. Eu achei que ele finalmente fosse me defender. Mas não. Ele disse que talvez a mãe tivesse razão, que talvez estivéssemos mesmo indo rápido demais, que talvez viéssemos de mundos diferentes demais para funcionar. O homem que dizia que não se importava com status nem origem estava repetindo o discurso da mãe dele. Igualzinho. Tirei o anel de noivado e coloquei no painel do carro. Pedi para me deixar na casa da Ângela, minha amiga, em vez do nosso apartamento. Ele nem tentou me impedir. No dia seguinte, enquanto o Breno estava no trabalho, empacotei a maior parte das minhas coisas. Deixei a chave e um bilhete dizendo que buscaria o resto depois. Bloqueei o número da Suzana na hora, mas deixei o do Breno desbloqueado, achando que ele pudesse voltar atrás. Uns dias depois, ele mandou uma mensagem patética, dizendo que estava confuso, que precisava de tempo para pensar. Respondi que não tinha nada para pensar. Ou ele queria construir uma vida comigo baseada em respeito e amor, ou não queria. Ele respondeu dizendo que talvez fosse melhor dar um tempo até o fim de um projeto importante no trabalho, depois a gente reavaliava. Aquilo foi minha resposta. 3 anos juntos e ele não teve coragem nem de terminar direito. Só queria me manter ali em espera. Mandei ele não me procurar mais. Segundo amigos em comum, o Breno anda contando por aí que a gente terminou de comum acordo por objetivos de vida diferentes. Enquanto isso, eu joguei todas as minhas energias para reconstruir a minha vida. Ontem, recebi uma mensagem de voz da Suzana. Não faço ideia de como ela conseguiu meu novo número. Ela estava fungando e dizia que queria conversar sobre o Breno. Nem escutei até o final. Deletei na hora. O drama deles agora não é mais problema meu. Sei que esse desabafo ficou longo, mas eu precisava tirar isso do peito. O casamento teria sido no fim de semana que vem. Em vez disso, vou fazer uma viagem sozinha para uma praia linda que achei pelo Airbnb. Não é a lua de mel que eu imaginei, mas talvez seja exatamente o recomeço que eu preciso. Primeira atualização. Antes de tudo, muito obrigada por todo o apoio no meu desabafo anterior. O primeiro mês depois do término foi sinceramente um borrão. Fiquei mais tempo do que imaginava no sofá-cama da Ângela. Ela é literalmente uma santa. Todo dia eu acordava meio desorientada. Esticava a mão procurando o Breno antes de lembrar de tudo. Meu apetite sumiu. Perdi 5 quilos sem nem perceber. A Ângela começou a deixar barras de proteína na mesinha de centro, porque eu simplesmente esquecia de comer. Passei horas e horas só olhando anúncios de apartamentos sem ligar para ninguém. Parecia que me mudar seria o ponto final da história, e eu não estava pronta para isso. A Ângela nunca me pressionou, mas depois de umas 3 semanas, sugeriu de leve que a gente fosse visitar um AP que tinha acabado de vagar no prédio de uma amiga dela. O apartamento não era nada demais, um quarto, cozinha minúscula, mas cabia no meu orçamento e ficava a 15 minutos do meu trabalho. Assinei o contrato no mesmo dia. A mudança foi outro desafio.
Deixei quase todos os móveis no AP do Breno porque eu não tinha condição emocional de lidar com mudança. A Ângela e o namorado me ajudaram a comprar o básico no IKEA: uma cama, um sofá pequeno, uma mesa de jantar que também serve de escrivaninha. Durante semanas, o apartamento ficou bem vazio. Eu simplesmente não tinha energia para torná-lo um lar. O trabalho virou meu porto seguro. Comecei a chegar cedo, sair tarde, me oferecer para projetos extras. Qualquer coisa para não ter que voltar para casa e encarar o silêncio. Minha supervisora reparou e começou a me dar mais responsabilidades. Coordenar com outros departamentos, treinar o pessoal novo, essas coisas. E, sinceramente, me fez bem. Me sentir útil de novo, valorizada. Cerca de 2 meses depois do término, encontrei o Nivaldo, irmão do Breno, no mercado. Quase me escondi atrás da prateleira de cereais, mas ele me viu primeiro. Fiquei surpresa quando ele veio até mim, visivelmente desconfortável, e pediu desculpas. Disse que tinha brigado com a mãe por causa da forma como ela me tratou. Foi meio estranho, mas ao mesmo tempo, validou o que eu passei. Alguém da família do Breno admitiu que eu tinha sido injustiçada. Foi nessa conversa que eu vi pela primeira vez que as coisas não estavam indo nada bem para o Breno. Agradeci a honestidade do Nivaldo, mas mantive a conversa curta. Não queria ser puxada de volta para esse mundo, nem mesmo por tabela. Na semana seguinte, uma amiga da faculdade me convidou para uma festa. Quase recusei, mas a Ângela praticamente me empurrou pela porta dizendo que eu precisava voltar a ser gente. E ela estava certa, embora eu nunca vá admitir isso na frente dela. Na festa, conheci o Matheus. Primo da colega, estava só visitando a cidade. A gente acabou no mesmo grupo de conversa, falando sobre um monte de besteiras. No fim da noite, ele pediu meu número, e para minha própria surpresa, eu dei. Nosso primeiro encontro foi tomar um café num domingo à tarde, leve, sem pressão. Ele era fácil de conversar, e pela primeira vez em meses, passei horas sem pensar no Breno. O Matheus trabalha com algo completamente diferente do Breno. Mora num AP simples como o meu e tem uma família normal, do tipo que não liga para casas de veraneio ou conexões certas. Quando contei, de forma resumida, sobre meu término, ele só ouviu, sem tentar consertar nada, sem clichês. Só me escutou. Cerca de 3 meses depois do término, surgiu uma oportunidade inesperada no trabalho. A empresa estava passando por uma reestruturação, formando um novo time, e precisavam de alguém para assumir mais responsabilidades. Aparentemente, meus esforços extras nos últimos meses não tinham passado despercebidos. Minha gerente me incentivou a me candidatar, embora tenha avisado que o cargo traria mais estresse e horas extras. Quase desisti. Minha autoconfiança ainda estava abalada. Mas pensei, não tenho nada a perder. O processo seletivo foi puxado. 3 entrevistas com diferentes chefes de departamento, uma apresentação que me fez virar a madrugada trabalhando e uma reunião final com a diretoria. Sinceramente, não achava que conseguiria. Tinham outros candidatos com mais experiência. Mas 2 semanas depois, minha chefe me chamou na sala dela e me ofereceu o cargo. A promoção veio com um aumento considerável. Não era dinheiro para mudar de vida, mas era suficiente para eu parar de me preocupar com o aluguel todo mês. E, finalmente, pude começar a refazer minha reserva de emergência, que tinha evaporado no caos pós-término. Eu ainda estava digerindo essa boa notícia quando encontrei a Rita, aquela amiga fofoqueira da Suzana, no shopping. Estava saindo de uma loja onde comprei roupas novas para o trabalho e ela me viu. Agiu toda simpática, como se fôssemos amigas de longa data. Depois de um papo furado bem forçado, ela soltou o que parecia uma informação ensaiada. O Breno tinha perdido o emprego. Aquele projeto importante que ele usou como desculpa para dar um tempo no relacionamento tinha dado bem errado. Prazo estourado, má gestão, um desastre. A Rita parecia observar minha reação com cuidado. Fiquei neutra. Ela continuou, disse que o Breno tinha sido demitido e estava com dificuldades para se reerguer. E ainda com um certo prazer mal disfarçado, contou que a Melissa, a ex-perfeita da Suzana, tinha até voltado com o Breno por algumas semanas depois do nosso término, mas que terminou com ele de novo rapidinho. Ela então deu uma piscadinha e sugeriu que talvez eu tivesse escapado de uma grande encrenca. Naquela mesma semana, outra situação estranha aconteceu. Eu estava jantando com o Matheus num restaurante novo no centro, quando vi a Suzana do outro lado do salão. Ela estava com o Walter e outro casal que não reconheci. Nossos olhares se cruzaram. Meu coração acelerou.
Achei que ela fosse fingir que não me viu, ou talvez lançar um daqueles olhares gelados. Mas não. Ela veio até a nossa mesa, cumprimentou como se fôssemos velhas conhecidas, elogiou minha aparência, perguntou sobre meu novo cargo, como ela sabia disso, e comentou sobre meu vestido. O Matheus ficou confuso, mas foi educado. Quando apresentei ele, o sorriso da Susana ficou um pouco mais rígido, quase imperceptivelmente. Mas ela manteve a pose, desejou felicidades e disse que todos sentem minha falta e que adoraria colocar a conversa em dia. Consegui responder de forma vaga e ela voltou para a mesa dela. O Matheus lidou com aquilo numa boa. Quando expliquei quem era, ele apenas comentou: "Nossa, ela parece intensa." E a coisa só ficou mais estranha. Na semana seguinte, a Ângela me encaminhou uma mensagem do Facebook que tinha recebido do Breno. Ele perguntava como eu estava e se eu estava com alguém. Ela não respondeu. Sabia que eu não queria que ele soubesse nada da minha vida. Fiquei grata pela lealdade, mas desconfortável com o súbito interesse dele. Por amigos em comum, fiquei sabendo mais do que queria. Depois de perder o emprego, o Breno voltou a morar com os pais. A vida perfeita que a Susana imaginava estava desmoronando, e aparentemente ela não estava lidando bem com isso. Tentei não pensar neles. Minha relação com o Matheus seguia de forma leve e natural, sem pressa. Depois de uns 2 meses, ele já vinha sempre aqui em casa. Ajudou a colocar prateleiras para os meus livros, pendurar quadros, deixar o AP com mais cara de lar. O novo cargo no trabalho era desafiador, às vezes exaustivo, mas me sentia orgulhosa por ter dado esse passo. A equipe me respeitava. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também estava começando a me respeitar de novo. Então, na última sexta-feira, tudo virou de novo. Eu estava saindo do trabalho quando meu celular vibrou. Uma notificação de correio de voz. Número desconhecido. Quase apaguei sem ouvir. Provavelmente mais uma daquelas ligações automáticas sobre seguro de carro. Mas algo me fez apertar o play. Era a Susana. A voz dela soava pesada, como se estivesse chorando. Ela disse que estava tentando falar comigo, que precisava conversar sobre o Breno, que ele não estava bem, que tinha cometido um grande erro e que faria qualquer coisa para consertar as coisas entre nós. 6 meses atrás, essa mulher me disse que eu não era nada sem o filho dela. Agora, estava praticamente implorando pela minha ajuda. Não liguei de volta. Em vez disso, fui para a casa do Matheus, como já estava planejado. Mas aquela mensagem ficou martelando na minha cabeça a noite toda. O Matheus percebeu que eu estava estranha e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. Ele não me disse o que fazer, não ofereceu soluções. Só perguntou: "O que você quer? O que te daria paz?" Acordei no dia seguinte com 3 chamadas perdidas da Susana. E uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia, provavelmente o novo número do Breno. Ainda não abri. Acho que a pergunta agora é: devo me envolver de novo? Última atualização, faz cerca de 1 mês desde minha última atualização e eu preciso desabafar, porque as coisas ficaram esquisitas. Tipo, desconfortavelmente esquisitas. Naquele último post, eu mencionei que a Susana tinha deixado um correio de voz cheio de lágrimas e que eu ainda não sabia se responderia. Depois de 3 dias debatendo comigo mesma, resolvi mandar uma mensagem de texto para o número desconhecido, provavelmente do Breno. Algo simples. Só perguntando o que estava acontecendo. Pensei que uma mensagem de texto era mais segura do que uma ligação, mais fácil de ignorar se as coisas saíssem do controle. 5 minutos depois, meu celular tocou. Era a Susana, não o Breno. Aparentemente, ela estava usando o celular dele para entrar em contato comigo, já que eu tinha bloqueado o número dela. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Esse foi meu primeiro erro. A Susana ao telefone não era nem sombra da mulher fria e julgadora que eu lembrava. A voz dela estava trêmula, quase desesperada. Começou perguntando como eu estava. Comentou que eu parecia ótima quando ela me viu no restaurante, o que já foi estranho. E então partiu para o que só posso descrever como pedido de desculpas mais desconfortável que já recebi. Ela admitiu que foi horrível comigo, que me julgou mal com base em coisas superficiais e que se arrependia profundamente de ter me afastado. Fiquei em silêncio, atordoada, enquanto ela continuava. Disse que o Breno estava completamente perdido desde o nosso término, que tinha desandado de vez depois de perder o emprego, que estava bebendo demais, que tinha tomado decisões financeiras péssimas. Quando consegui finalmente perguntar por que ela estava me dizendo tudo aquilo,
A resposta dela fez minha pele arrepiar. Ela achava que eu podia ajudar. Acreditava que eu era uma influência estabilizadora, que o Breno precisava de alguém responsável como eu naquele momento. Sim, a mesma mulher que me disse que eu era inferior demais para o filho dela, agora achava que eu era exatamente o que ele precisava. A audácia dessa mulher é inacreditável. Tentei manter a calma e disse que lamentava saber que o Breno estava passando por dificuldades, mas que a nossa história já tinha terminado. Mencionei que eu estava com outra pessoa. Ela respondeu com desdém, dizendo que esses relacionamentos de rebote raramente duram e que eu e o Breno tínhamos uma história de verdade. Aí ela me convidou para tomar um café, para conversar com mais calma. Contra meu bom senso e com o Matheus claramente preocupado quando contei a ele, eu aceitei. Disse a mim mesma que talvez isso me desse um fechamento. Talvez eu só quisesse ver o quanto as coisas tinham desmoronado a ponto dela vir rastejando atrás da garota que um dia ela considerou abaixo do filho. Quando cheguei ao café, ela já estava lá. Diferente da imagem sempre impecável que eu tinha dela. Cabelo preso às pressas, maquiagem quase nenhuma, ar de cansaço. Ela tinha até pedido meu café favorito, o que foi ao mesmo tempo atencioso e perturbador. Porque isso significava que o Breno tinha contado. A próxima hora foi surreal. A Suzana detalhou a decadência do Breno com riqueza de detalhes. Disse que, depois de perder o emprego, ele tentou manter o estilo de vida enquanto procurava outro. Queimou todas as economias. Fez um investimento péssimo numa startup de um amigo que deu em nada. Estourou 2 cartões de crédito. Agora estava morando de novo no quarto de infância, dormindo até meio-dia e quase não enviando currículos. Durante todo o monólogo, eu esperava o pedido direto. Você pode voltar com ele? Mas ela foi mais esperta que isso. Disse coisas como, ele era melhor quando estava com você. Você sempre foi tão boa em motivá-lo. Ele te ouve de um jeito que nunca ouve a mim. Quando eu lembrei a ela que, tempos atrás, ela achava que eu não era boa o suficiente para o filho dela, ela se emocionou. Disse que estava tentando protegê-lo das coisas erradas e que deveria ter valorizado minha estabilidade mais do que as conexões da Melissa. Tive vontade de rir da transparência da manipulação. Agora eu não era mais sem graça, eu era estável. Não era sem ambição, era responsável. Saí daquele café me sentindo estranha, vazia. Achei que ver a Suzana rebaixada me daria alguma satisfação, mas só senti pena. E uma raiva meio amarga ainda ali no fundo. Disse a ela que pensaria em conversar com o Breno, mas que não prometia nada. E aquilo deveria ter sido o fim. Não foi. As ligações começaram já no dia seguinte. Suzana ligou para dar um retorno sobre nossa conversa no café. Depois ligou de novo, dizendo que o Breno tinha perguntado de mim. Mais tarde, ligou outra vez para contar sobre uma vaga de emprego que achava que ele poderia ocupar e queria saber se a minha empresa estava contratando. Todo santo dia. Comecei a ignorar as chamadas. As mensagens no correio de voz foram ficando cada vez mais desesperadas. Ela disse que o pai do Breno estava ameaçando cortá-lo financeiramente se ele não se reerguesse logo. Disse que os amigos da família estavam começando a fazer perguntas constrangedoras sobre a situação do filho. Teve até a cara de pau de mencionar meus pais, dizendo que adoraria fazer as pazes com eles também. Foi o irmão do Breno, o Nicolas, que me mandou uma mensagem numa noite pedindo desculpas pelo comportamento da mãe. Disse que o Breno tinha afundado mais do que a família havia percebido, que ele começou a beber pesado logo depois do término e isso afetou o desempenho no trabalho. Comentou também que a Suzana estava se culpando por ter me afastado, achando que aquilo foi o estopim da queda do filho. Mas ele foi claro, o Breno era um adulto e era responsável por suas escolhas, e que eu não devia me sentir culpada ou pressionada a me envolver. Agradeci a honestidade do Nicolas. Foi bom sentir que pelo menos alguém daquela família entendia que eu não era a salvadora de ninguém. Enquanto isso, minha relação com o Matheus seguia firme. Ele estava sendo extremamente compreensivo com tudo. Nunca me pressionou. A gente até começou a conversar sobre morar juntos quando o contrato de aluguel dele terminasse. A diferença entre a paz que eu vivia com ele e o caos que era a família do Breno era gritante. Mas aí a Suzana passou de todos os limites. Cerca de 2 semanas depois do nosso encontro no café, ela apareceu no meu trabalho. Eu estava saindo para o estacionamento quando a vi me esperando perto do carro.
Meu coração quase parou. Ela veio correndo, segurando uma pasta, que eu logo percebi ser o currículo do Breno, e me pediu para dar uma força para ele lá na empresa. Fiquei furiosa. Falei, com toda firmeza, que aquilo era inaceitável, que invadir meu local de trabalho cruzava uma linha muito séria. Ela começou a chorar ali mesmo, dizendo que não sabia mais o que fazer, que o Breno não escutava ninguém, que ela estava desesperada. Alguns colegas viram a cena, o que foi vergonhoso. Conduzi a Suzana até um banco, longe da entrada principal, e expliquei com calma que não podia fazer nada por ela, que o relacionamento tinha terminado e que ela precisava respeitar meus limites. Ela foi embora depois de um tempo. Durante o resto da semana, recebi olhares curiosos de colegas que viram a cena no estacionamento. Minha amiga Ângela, que trabalha comigo, teve que ouvir gente perguntando quem era aquela mulher chorando. Foi humilhante e revoltante. Então o Breno finalmente apareceu. Mandou uma longa mensagem de texto, pedindo desculpas pelo comportamento da mãe e pelo jeito como nosso relacionamento terminou. Disse que sabia que cometeu um grande erro ao ouvir a mãe em vez de defender a gente, que sentia minha falta todos os dias e que só não tinha tido coragem de me procurar antes. Li tudo com calma e não senti absolutamente nada. Nenhuma pontada de saudade, nenhuma satisfação por ele estar arrependido, só cansaço e uma leve sensação de fechamento. Mostrei a mensagem para o Matheus. Ele leu, mas não comentou nada. Só me olhou com carinho. Eu não respondi o Breno na hora. Disse a mim mesma que precisava de um tempo para decidir se queria ou não dizer algo. Mas a Suzana não me deu esse tempo. Ela me ligou no dia seguinte, perguntando se eu tinha recebido a mensagem do filho dela e o que eu tinha achado. Respondi com calma que ela não deveria estar se metendo na comunicação entre mim e o Breno. Ela se defendeu, dizendo que só queria ajudar, e foi aí que algo em mim quebrou de vez. Falei com a voz mais calma que consegui. Até me surpreendi. Eu vou bloquear seu número depois dessa ligação. Se você entrar em contato comigo no trabalho de novo, vou registrar como assédio. O Breno é um adulto. Ele precisa resolver os próprios problemas em vez de mandar a mãe fazer isso por ele. Antes de desligar, finalizei. Talvez, se você tivesse ensinado seu filho a valorizar as pessoas pelo caráter e não pela classe social, ele não estivesse nessa situação hoje. Naquela noite, finalmente respondi a mensagem do Breno. Disse que o perdoava por tudo, porque carregar rancor não fazia bem a nenhum de nós. Mas fui clara. Não havia mais futuro entre nós. Eu tinha seguido em frente, e ele precisava fazer o mesmo. Sugeri que ele buscasse ajuda profissional para lidar com o alcoolismo e os problemas com jogos, e que parasse de usar a mãe como escudo. Terminei desejando o melhor e pedindo para ele não me procurar mais. Bloqueei o número dele e o da mãe logo depois. Foi como fechar uma porta que estava entreaberta há tempo demais. No dia seguinte, achei que tinha encerrado tudo, mas recebi uma mensagem direta no Instagram. Era da Suzana, de um perfil novo, criado só para me mandar isso. Dessa vez, o tom era diferente, raiva. Ela me acusava de ser insensível, de ter abandonado o Breno no momento em que ele mais precisava. Disse que eu estava jogando fora anos de história por puro orgulho. Essa parte quase me fez rir. Suzana, falando de orgulho, como se ela mesma não tivesse sido a responsável por destruir nosso relacionamento com o preconceito e o desprezo dela. Não respondi. Só bloqueei a conta nova. Mas ela não parou. Vieram e-mails de endereços que eu nunca tinha visto. Uma carta escrita à mão, enviada para o meu apartamento. Cada contato mais desesperado que o anterior. E então veio o pior. No último fim de semana, eu e o Matheus estávamos jantando aqui em casa, quando bateram à porta. Fui abrir achando que fosse o entregador de comida atrasada. Mas não, era o Breno. Desarrumado, visivelmente alterado. Tinha bebido. E a Suzana estava ali atrás dele, com uma expressão aflita. Fiquei tão surpresa que congelei. O Matheus veio até a porta para ver quem era. Quando o Breno viu que eu não estava sozinha, ficou pálido. O que veio depois foi um momento surreal. Breno começou a falar sobre o passado, sobre os arrependimentos. Disse que tinha cometido erros, que ainda me amava. A Suzana interrompia o tempo todo, dizendo como a gente era perfeito junto. Eu não deixei que eles entrassem. Saí no corredor e fechei a porta atrás de mim, deixando o Matheus lá dentro. Falei com firmeza, mas sem gritar. Isso aqui não é apropriado. Chegar na minha casa sem avisar, desse jeito, cruza todos os limites. Eu já disse antes. Eu segui em frente.
E vocês precisam fazer o mesmo. O que me surpreendeu foi o que aconteceu em seguida. O Breno se virou para a mãe e disse: "Eu te avisei que isso só ia piorar tudo. Eu não queria vir. Eu sabia que não ia adiantar." Depois ele se virou para mim e disse com um olhar cansado: "Desculpa, não só pelo fim do nosso relacionamento, mas por não ter te protegido da minha mãe, nem naquela época, nem agora. Faz 5 dias que não recebo mais nada de nenhum dos dois." O Nicolas, irmão do Breno, me mandou uma última mensagem. Disse que o levou na primeira reunião dos jogadores anônimos. Respondi agradecendo e pedi para ele não me mandar mais atualizações. Agora estou me preparando para uma viagem de fim de semana com o Matheus. Troquei meu e-mail. Falei com minha chefe para ficar atenta caso alguém apareça na empresa. A vida segue. E, surpreendentemente, está muito melhor do que eu poderia imaginar. 1 ano atrás, quando ainda estava planejando um casamento com a pessoa errada. Não sei se vou precisar voltar aqui para atualizar de novo, mas precisava registrar esse final. Obrigada por terem lido até aqui.